Olá, meus amados, que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a graciosa paz de nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero trazer para você um recado que vem do centro do coração de Deus, que você possa abrir o seu coração, permitir ao Espírito Santo que fale com você, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Feche os seus olhos e diga comigo: Senhor meu Deus, fala comigo em nome de Jesus. Amém. Aonde você pensa que vai? Aonde você pensa que vai? Deus quer falar-nos sobre isso. Parece que cada dia mais, isso eu venho percebendo nesses 26 anos de ministério. Deus tem me dado a graça de já há 26 anos pregar a palavra de Deus. E nesse meio termo de 26 anos, você vem, querendo ou não, meio que percebendo, observando e vendo a mudança em que as pessoas elas vão escolhendo como elas querem servir a Deus. O jeito bíblico parece já não mais ser o jeito certo. A vontade de Deus já não é mais a vontade de Deus, é a vontade de como cada um quer servir o Senhor nosso Deus. Já não é mais a palavra de Deus que prevalece, é a vontade do homem. Já não é mais um Deus que cura, já não é mais um Deus que prospera, já não é mais um Deus que restaura. Na verdade, é impressionante se dizer que cada vez mais, isso eu venho percebendo, em que infelizmente a maioria das pessoas elas meio que vem escolhendo uma forma, uma maneira de como elas querem servir a Deus. E o que é pior é que cada vez mais eu venho percebendo em que infelizmente as pessoas meio que vêm querendo fugir de suas responsabilidades para com o Senhor nosso Deus. Repito, o que é pior é que ao longo desses 26 anos, de 1997 até agora, meio que as pessoas elas vêm querendo fugir de suas responsabilidades para com o Senhor nosso Deus. Aqui no livro de Gênesis, infelizmente nós temos o primeiro fujão. E aqui em Gênesis todos nós sabemos, capítulo 3, que foi a queda do homem. Então não há lugar melhor para começarmos falando sobre esses fujões, se não começarmos pelo princípio, pelo começo, de onde principiou, de onde começou, de onde deu início. E aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que após Adão ter cometido o pecado, a Bíblia diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? É interessante dizer que quem cometeu o pecado não foi Deus. Não foi Deus quem pecou, não foi Deus quem errou, foi Adão. O que é mais interessante é que quando nós lemos, o que parecia que era para Adão ir até a Deus, na verdade foi Deus quem foi até Adão. É impressionante quando você lê, porque nós sabemos muito bem que quem cometer o pecado for Adão. Então, pela lógica humana, quem era que era para ter ido até quem? Era para Adão ter ido até a Deus. Então é importante que nós entendamos que aqui nós envolvemos a misericórdia de Deus. Nós envolvemos aqui um Deus em que Ele vem até a nós. E é exatamente assim que Ele realmente coloca em prática. Não somos nós que vamos até a Deus, é Deus que vem até a nós. É impressionante se dizer que a Bíblia Sagrada diz que toda iniciativa sempre começou de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que não fomos nós que amamos a Ele primeiro, mas foi Ele quem primeiramente nos amou. A Bíblia diz que não fomos nós que fomos ao céu, foi o céu que veio até a nós. A Bíblia diz que não fomos nós que fomos visitá-lo, foi Ele quem veio nos visitar.
É impressionante se dizer que o nosso Deus é um Deus que espera ser achado por nós. Veja que a Bíblia Sagrada diz que se nós o buscarmos, nós o acharíamos. A Bíblia Sagrada diz que não somos nós que queremos ouvirmos a Deus, mas é Ele quem quer nos ouvir. A Bíblia Sagrada diz em que Ele inclina os seus ouvidos em nossa boca e atento estar a todas as nossas orações. É impressionante se dizer que não somos nós que preferimos a companhia de Deus, é Ele quem prefere a nossa companhia. É tanto que Ele fez de nós a sua morada, nos fez de nós o seu templo, o seu santuário. É impressionante se dizer que não somos nós que nos preocupamos como nós conduzimos a nossa vida, é Ele que tenta, através da sua palavra, nos redarguir, nos corrigir, para que nós mesmos não nos prejudicamos, tomando atitudes e infelizmente cometendo erros. Então é impressionante se dizer isso, por quê? Porque você veja que não foi Adão que foi até o Senhor, foi Deus quem foi até Adão. Por isso que a Bíblia Sagrada diz de forma bastante clara, uma vez que você entende isso no seu coração, então você aprende a primeira lição: a iniciativa sempre partiu de Deus. Porém o diabo não quer que você saiba disso. O diabo, ele não quer que você descubra esse segredo, porque de então, se você não souber disso, você mesmo pode dificultar o acesso de Deus até você, se sentindo-se incapaz, se sentindo-se merecedor, se sentindo condenado, se sentindo rejeitado. Quer dizer, o que é interessante é que nós temos um costume, infelizmente, isso está em todos nós, nós temos um costume, infelizmente, de transferirmos para Deus um sentimento daquilo que as pessoas nos causam, daquilo que as pessoas nos fazem. É impressionante se dizer em que o próprio Deus, em um certo momento em relação a Israel, quando Israel meio que queria colocar na conta de Deus o que os demais o faziam, as maldades, as crueldades, as perseguições, as rejeições e tanta coisa mais, ao ponto de que o próprio Deus teve de dizer que Ele, o Senhor, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, que tendo Ele prometido, Ele cumpriria. Por que Deus disse isso? Muito simples, porque as pessoas prometiam a Israel e não cumpriam. Pessoas simplesmente trapaceavam, enganavam, passavam da perna, e por consequência disso, o que vai acontecer? Israel meio que vai transferir isso para Deus. Isso acontece conosco quando nós não cremos no cumprimento da palavra, quando nós não cremos no cumprimento da promessa, quando nós não cremos naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz que faz e executa. E infelizmente isso acontece. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, esse costume de transferirmos para Deus aquilo que as pessoas nos fazem, aquilo que as pessoas nos causam. É impressionante se dizer que, por exemplo, de repente você é uma pessoa em que você já foi órfão de pai, e sem que você perceba, você tem uma certa dificuldade de assimilar isso. Por quê? Porque na verdade você sempre teve essa ausência, e por ter essa ausência, até para você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, dificulta. Mas por que dificulta? Por simplesmente você, nessa área da sua vida, você ter tido uma ausência. Então veja que a Bíblia Sagrada diz que não foi Adão que foi até o Senhor, foi o Senhor quem foi até Adão. O que é mais interessante, em que a Bíblia Sagrada diz, em que tendo o Senhor perguntado a Adão o que tinha acontecido, Adão, ao invés de confessar o pecado, Adão, ao invés de reconhecer o erro, ele transferiu o erro, que é o que na maioria das vezes nós fazemos. Queremos transferirmos a nossa responsabilidade em relação a Deus. Queremos transferirmos a nossa responsabilidade naquilo que nos cabe em servirmos o Senhor nosso Deus.
Sempre colocamos alguém, assim como infelizmente foi Adão. Quando a Bíblia diz que Deus perguntou a Adão: Adão, o que foi que aconteceu? E a Bíblia diz que Adão então disse: a mulher que tu me destes. Veja que ele vai transferir essa responsabilidade, quando ele poderia ter assumido a responsabilidade de ter feito ele o que fez, porque ele quis fazer. É a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes, infelizmente, pessoas dizem que não vêm para a igreja porque o marido não vem, porque a esposa não vem, porque o pai não vem, porque a mãe não vem, porque o irmão não vem. Quer dizer, sempre estamos transferindo para as pessoas a nossa responsabilidade naquilo que nos cabe em servirmos o Senhor nosso Deus. É impressionante dizer que acerca disso a Bíblia Sagrada diz que Deus nem sequer deu ouvidos, porque de outra mão a Bíblia diz que também o próprio Deus perguntou a Eva. Só o que Deus queria era uma confissão. Só o que Deus queria era que alguém assumisse e dissesse: eu errei. E Ele como Pai, Ele como Deus, certamente perdoaria. Mas tendo Ele perguntado também a Eva, Eva também vai transferir a responsabilidade. E ele vai dizer: a serpente me enganou. E aí, não tendo mais Satanás em quem colocar a culpa caiu sobre os lombos dele. O que é interessante, que na maioria das vezes, se nós não tivermos o cuidado, cometemos esse mesmo erro. Transferirmos a nossa responsabilidade, que nos cabe em servirmos ao Senhor nosso Deus, nas costas de alguém. É aquela pessoa em que ela diz que não para de fumar, não para de beber, porque quando tenta parar de fumar, quando tenta parar de beber, algumas coisas acontecem, e aí aquela pessoa, quando menos percebe, volta a cometer tudo aquilo de novo. Veja que pessoas, elas colocam culpas em acontecimentos. Em outras palavras, elas não assumem a responsabilidade. É como o pecado de Adão e Eva. E infelizmente isso tem acontecido, e vem acontecendo, e está acontecendo, e eu sei que vai continuar acontecendo, mas não era para ser assim. E o que é mais interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia Sagrada diz que Deus já sabia muito bem do que provir para o perdão dos pecados. Quando a Bíblia Sagrada diz em que infelizmente, tendo Adão e Eva procurado do seu próprio jeito, da sua própria maneira, da sua própria forma, cozer folhas para poder tampar a nudez, agora o próprio Deus vai ver que aquilo que eles estavam tentando fazer do jeito dele é um grande erro que também nós cometemos. Quando na maioria das vezes nós queremos meio que darmos um jeitinho, né? E aquelas desculpas em que nós infelizmente apontamos para o nosso Deus: não estou orando porque eu não tenho tempo, não estou lendo a Bíblia porque, olha, na verdade eu quase que não consigo nem enxergar as letras da Bíblia. Sempre estamos com uma boa desculpa, sempre estamos procurando de um jeitinho, de uma forma, de uma maneira, tentarmos tampar o sol com a peneira. Porém, o que é interessante, que em meio a tudo isto, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, Ele agora mata um cordeiro, Ele agora sacrifica um cordeiro, tipificando em que lá na frente, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e seria imolado na cruz do Calvário. E ali então Ele mesmo vai ser o artesão, Ele vai ser o costureiro, o alfaiate, e vai confeccionar a primeira roupa, e vai vestir tanto Adão como vestir a Eva. Você veja a preocupação de Deus, você veja o interesse de Deus de resolver o problema, não de dar ao problema nomes, não de querer procurar encontrar nos problemas uma forma, uma maneira de acusar, de condenar. Não, veja que o próprio Deus, a nenhum dois deles condena, mas Ele está tentando arrumar um jeito, uma forma, uma maneira, para ver se de alguma forma resolve aquele problema, que é o que Deus tenta fazer na vida de todos nós. Mas nós temos que entendermos, assim como Adão e Eva, que para Deus resolver o meu, o teu, os nossos problemas, primeiro Deus tem que resolver-nos a nós mesmos. Eu vou repetir:
para Deus ter de resolver o meu, o teu, os nossos problemas, Deus tem de resolver-nos a nós mesmos. Isso mesmo. Muitas vezes você quer que a sua esposa mude, mas na verdade quem tem que começar a mudar é você, marido. Isso mesmo. Às vezes você acha que a sua esposa é chata, é nojenta, às vezes você acha que ela é preguiçosa, às vezes você acha que ela é ignorante, e a pergunta é: e você? E você? É impressionante que nós abrimos a boca e dizemos assim: eu sei que eu também tenho falhas, eu sei que eu também preciso mudar, mas é impressionante dizer em que esse eu sei às vezes é só fingimento. Por quê? Porque infelizmente, se a esposa ou se o marido, um ao outro conversarem acerca do que precisam mudar, é mais possível haver uma discussão do que uma conciliação de uma tentativa de mudança de comportamentos e de hábitos. É impressionante isso, né? Então, para Deus resolver-nos os nossos problemas, primeiro Deus precisa resolver-nos. Isso mesmo. Deus precisa resolver-nos. Resolver-nos de que forma? Resolver-nos de que maneira? Em nosso temperamento, em nossa natureza, em nosso comportamento. E muitas vezes Deus vai permitir que eu ou você sejamos testados, sejamos verdadeiramente peneirados, principalmente nas áreas da minha, da tua, da nossa vida, em que nós precisamos sermos trabalhados. Você lembra do vaso que estava na mão do olheiro? A Bíblia Sagrada diz que o olheiro, que é o próprio Deus, estando trabalhando no vaso, quando de repente o vaso caiu e quebrou. A pergunta é: como é que é, pelo amor de Deus, como é que um vaso que está na mão do olheiro, que é Deus, cai de suas mãos e se quebra? Para um pouco para pensar. Analisa o que eu estou lhe dizendo. Analisa o que eu estou lhe falando. Porque se nós imaginarmos que o olheiro é nada mais, nada menos do que Deus. Deus é o olheiro. Quer dizer então que Deus não tem controle sobre o vaso? Quer dizer então que Deus não tem poder, autoridade para manter o vaso em suas mãos? Porque a Bíblia diz que o vaso se quebrou. A Bíblia diz que ele, o olheiro, estava trabalhando no vaso, o vaso simplesmente quebrou, ficou só o pó, só o caco. Será que Deus não tem controle sobre o vaso? Porque não o que nós imaginamos, não é o que nós às vezes falamos, que tudo está no controle de Deus. E de repente está lá o olheiro trabalhando no vaso, o vaso se quebra, se despedaça. E a pergunta é: que olheiro é esse? Que olheiro é esse que nós servimos, que é Deus, que não consegue nem manter um vaso que nos representa, que somos nós, eu e você? Que Deus é esse que não pode sequer manter o vaso em suas mãos? Você sabe que olheiro é esse? É o mesmo que também dá o significado por que isso aconteceu. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, e o próprio Deus diz a Jeremias a causa do vaso ter caído de suas mãos e ter se quebrado. Quando a Bíblia Sagrada diz que o vaso, ainda que estando em suas mãos, fazia de si mesmo o que bem queria. Quer dizer, o vaso estava nas mãos do olheiro, mas só que a vontade do vaso não estava conectada à vontade do olheiro. Você pode estar na igreja, você pode ser o pastor, você pode ser o obreiro, o presbítero, você pode ser lá o que você quiser, não importa. Mas deixa eu te falar uma coisa: cuidado, viu? Cuidado, porque se a sua vontade não estiver interligada com a vontade do olheiro, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, você vai cair e vai se quebrar. Até que você aprenda em que Deus, na sua vida, Deus, em áreas da sua vida, precisa trabalhar para que a sua vida possa mudar. Você tem que entender isso. A pergunta aqui que nós começamos nesta mensagem é: aonde você pensa que vai? Aonde é que você pensa que vai, levando esse estilo de fé fingida,
em que você abre a sua boca e diz que tem fé, mas na hora do peca para capar, você bota o rabo entre as pernas, baixa a cabeça e dá continência para o diabo. Aonde é que você pensa que vai desse jeito? Aonde é que você pensa que vai quando você diz que é santo no Senhor, mas não pode ver uma mulher passando, que você olha para frente e para trás, como se não tivesse a tua esposa? Onde é que você pensa que vai? Roubando a Deus no dízimo. Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é que você pensa que vai? Talvez você pense que vai enricar com dízimo, talvez seja isso. Ou talvez você pense que Deus vai fazer vista grossa, porque você olha para a mulher que vai, que vem, para frente, para trás, e porque de repente você anda com a Bíblia debaixo do braço, Deus vai fazer vista grossa. Onde é que você pensa que vai, mentindo como você mente, que fica de boca mole de tanto mentir? Onde é que você pensa que vai? Onde é que você pensa que vai chegar desse jeito? Porque é impressionante se dizer, queridos, em que a Bíblia Sagrada diz que o vaso estava nas mãos do olheiro, mas não estava no controle do olheiro. Não era o olheiro que controlava o vaso. Por isso que a Bíblia diz que o vaso caindo das suas mãos, e ele depois fala para Jeremias: Jeremias, o que vês? E ele diz: eu vejo o vaso que cai da mão do olheiro. Pois é, Jeremias, pois esse vaso que caiu das minhas mãos, sabe por que ele caiu? Ele caiu porque ele fazia de si mesmo o que ele bem queria, como ele bem queria. Cada vez mais, você sabe o que é interessante? Nós estamos procurando uma forma, um jeito, uma maneira de querermos adaptarmos a Deus ao nosso estilo de vida. Nós não queremos nos adaptarmos no estilo de vida de Deus. Nós queremos que Deus, Ele venha se adaptar ao meu, ao teu, ao nosso querer, a minha, a tua, a nossa vontade. Já não é mais o que está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, agora é o inverso: que seja feita a minha vontade, tanto na terra como no céu. O que é interessante é que eu estou lhe dizendo isto, porque veja que Deus, não foi Adão que foi até a Deus, foi Deus que foi até Adão. E agora, para Deus resolver os teus problemas, os meus, os nossos problemas, Deus precisa trabalhar em nós. Deus precisa trabalhar em nós. Deus precisa trabalhar nesse seu medo que você tem. É no medo que você tem. Olha o que está escrito aqui no livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Olha o que é que a Bíblia diz, versículo de número 8. Diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quem está fazendo essas perguntas? Os marinheiros que se encontram dentro do barco. Para onde estava indo esse barco? Para Jope. E quem que estava dentro dele de gaiato? Jonas. E quem foi que o convidou para entrar naquele barco? Ninguém. Ele foi de vontade própria. Ele foi por conta própria. Ele foi por decisão própria. E o que é interessante, você sabe o que é? É que de repente nós sabemos a causa e o porquê dele ter feito isto. Deus o tinha mandado ir para a cidade de Nínive pregar. Só que o medo não deixou. O medo dizia para ele que se ele fosse, ele seria morto. O medo dizia para ele que se ele colocasse os pés dele dentro da cidade, iriam fazer com ele o que faziam com os demais que entravam na cidade. E por conta disso, o que é que ele fez? Ele escolheu fugir. Qual foi um dos grandes erros de Adão, onde nós começamos a pregação? Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, tendo Adão pecado, o grande erro de Adão, infelizmente, é que tendo Deus o procurado,
ao invés de Adão ter procurado a Deus, ele se escondeu de Deus. O nosso grande erro que nós cometemos não é os pecados que nós cometemos, porque nós somos pecador. Eu pequei, você pecou, mano, nós vamos continuar pecando e só vamos deixar de pecar quando morrer. A questão, você sabe qual é? É a atitude a seguir após o pecado. O pecado nos constrange, o pecado nos coloca rente com o chão, o pecado nos traz sentimento de condenação, o pecado nos causa tudo que você possa imaginar. Mas deixa eu te ensinar uma coisa pela palavra de Deus. Ainda que você peque, não importa, pecou, pequei. Então o que é que você tem que fazer? Não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. É diferente. Porque Adão se escondeu de Deus. Onde tu estás? Onde é que você está, Adão? Cadê você, rapaz? E ele lá é oculto e ele lá é escondido. Ele lá oculto, ele lá escondido. É como no meu caso, que para a glória de Deus aceitei Jesus pela primeira vez em 1982. E de 1982 passei uns 6 a 8 meses crente. Mas veio a provação, porque ela vem para ver se realmente o que você quer é Jesus ou somente aquilo que Ele te pode te dar. Só que eu não sabia, eu não tinha instrução, não tinha conhecimento e nem tinha um pastor que se preocupasse comigo. Resultado, infelizmente tropecei e caí, vacilei. E aí então passei de 1982 até 1997 andando feito andarilho, me escondendo de Deus, me ocultando de Deus, até que para a glória de Deus, um certo dia, louvado seja o nome do Senhor, eu adentrei mais uma vez na casa de Deus, e ali então eu pude dizer: Deus, se o Senhor usa o nada, então me usa, porque é um nada que eu sou, e é o que eu permaneço sendo até hoje, por isso que Ele ainda está me usando. Porque no dia que eu me achar alguém, pode ter certeza, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou assumir o controle da minha vida, e já não será mais o que Ele quer, mas sim o que eu quero. Que é o que acontece na maioria das pessoas, que começam bem no Senhor, começam cheio de alegria, com aquele desejo, aquela sede, aquela fome da presença de Deus, querem estar dentro da casa de Deus, querem ler Bíblia de noite e de dia. Meu Deus, é algo bonito de se ver. Só que vem o tempo, vence o tempo, e infelizmente uma das coisas piores que se existe para o ser humano é o tempo, porque o tempo nos acomoda, o tempo nos esfria, o tempo pode levar-nos a nos desviarmos dos nossos primeiros propósitos, que é servirmos o Senhor nosso Deus. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o tempo que você vive hoje. Talvez você hoje está vivendo o tempo do esfriamento. E talvez, se alguém lhe disser isso, é capaz de você pular no gogó da pessoa e matar ela, dizer: eu não estou desse jeito. Então, com todo respeito, se você está pensando em fazer isso, então me perdoe, você está vivendo esse tempo. Talvez você está vivendo o tempo da religiosidade. Você não vai mais para o mundo, porque você sabe que lá no mundo não tem nada mais para você. Você está na igreja, glória a Deus, mas só que não é mais você quem serve a Deus, é Deus quem te serve agora. Você inverteu as coisas. Talvez você está nesse pseudo religioso. Você dá uns aleluia, uns glória a Deus, umas rajadas de língua. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém. Mas só que infelizmente você se acomodou, você se esfriou, você cruzou os seus braços espirituais. Você não se preocupa com mais ninguém, a não ser com a salvação da sua família. Quer dizer, você ainda não entendeu em que você pode ser um exemplo para a tua casa. Você pode ser um exemplo de salvação para a tua família. E esse modelo, e esse exemplo de mudança de atitude e de comportamentos pode falar muito mais e evangelizar muito mais teus filhos, tuas filhas, tua família, do que você passar a vida toda pregando para eles.
E de repente alguém lá fora, numa parada de ônibus, no trabalho, na faculdade, no colégio, chegar para essa pessoa e dizer assim: Jesus te ama. E aquilo que você já até falou para eles, de repente soar no coração do teu filho, da tua filha, com aquele ardor do Espírito Santo, e de repente, quando você menos percebe, está lá teu filho, tua filha dizendo: mãe, pai, eu me converti e aceitei Jesus. Mas começou como? Começou através do teu testemunho dentro de casa. Começou através da tua mudança de comportamento dentro da tua casa, da maneira de você tratar a tua esposa na frente dos teus filhos, que é filho da tua esposa, de você tratar o teu marido e os teus filhos, então também onde quer que estivessem, pudessem comparar a forma de que crentes como se tratam em casal, do que aqueles que estão lá fora, como eles se tratam. E eles olharem para os casais lá fora, entre tapas e beijos, não há compreensão, não há perdão, não há renúncia, não há nada. E quando eles olham para os pais deles, que estão dentro da igreja, servindo a Deus, carregadores de Bíblia, de repente eles olham e dizem: nossa, meus pais não são diferentes. Meus pais são diferentes. E aquilo ali falar tão forte no coração deles, que serve muito mais do que você ter pregado a sua vida inteira para eles. Veja que a Bíblia Sagrada diz em que Jonas, ele agora vai fugir, assim como Adão também o fez, porque Adão fugiu da presença de Deus, e agora Jonas vai cometer o mesmo erro, vai também tomar a triste decisão. E qual é? Fugir da presença de Deus. Você sabe o que é interessante? É que se as atitudes são iguais, os resultados também são. Porque infelizmente, porque Adão fugiu da presença de Deus, até hoje nós sofremos as consequências. Agora é interessante que a Bíblia diz que Jonas tem de confessar quem ele era, de que nação ele era, qual era o Deus que ele professava. É a mesma coisa de nós. Você sabia em que não tem mais volta? Esse caminho que nós estamos seguindo não tem mais volta não. Você pode voltar a fumar, você pode voltar a beber, você pode voltar a fazer o que você quiser, é o seu livre-arbítrio. Mas quando você estiver fazendo lá, seja lá o que for, você vai se sentir incomodado. Sabe por quê? Porque uma vez tendo tomado da água do Espírito, uma vez tendo tomado da presença de Deus em sua vida, não tem como você se sentir bem nesse meio. Não tem como você ser como você era antes, em que não ardia uma consciência de pecado. Não tem como. É interessante, sabe o que é? É que a Bíblia diz que Jonas teve a mesma atitude que Adão, se esconder de Deus. Não, eu vou me esconder, eu vou entrar no barco, vou para mais profundo do navio, vou ficar lá, ninguém vai me ver, ninguém vai saber nem que eu estou lá. Só que de repente veio uma tempestade, e de princípio a tempestade começou a atingir os marinheiros do barco. Eles começaram a jogar os pertences no mar, começaram a jogar, pessoas inocentes, jogando suor, suas mobílias, seu trabalho. Ei, isso é muito sério. É impressionante que isso é sério demais. Quando você tem um Jonas dentro do barco, meu irmão, pode ter certeza, os marinheiros jogam seus pertences no mar. Quando há um desobediente que já aceitou Jesus, que está até na igreja ou fora da igreja, você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo e Deus está falando com você, você que precisa e sabe muito bem, porque a grande pergunta é: aonde é que você pensa que vai? Onde é que você pensa que vai, pensando que indo até onde você vai fugir daquele que vê todas as coisas e sabe todas as coisas? Pois é, a Bíblia diz que eles começaram a jogar os pertences no mar, mobílias novas, rapaz, dá para você imaginar, só por causa de um desobediente,
Só por causa de alguém que não ousou acreditar que Deus guarda, que Deus protege, que Deus defende. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? Como posso eu servir a Deus, dizer que Deus é grande e ter medo de olho gordo? Isso é o fim do mundo, meu irmão. Como pode? Como pode eu dizer que sirvo a um Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, e ter medo de macumba? Isso é o fim do mundo, meus irmãos. Como pode eu dizer que sirvo a Deus e ter medo de saindo da igreja ir para minha casa, porque pode ser que aconteça alguma coisa, como se Deus não pudesse nos guardar, nos proteger? Isso é fim do mundo, meus irmãos. Como pode? Como pode? Como pode eu dizer que Deus está em mim, e porque tem alguém que me persegue no trabalho, eu começar a ter medo? Isso é fim do mundo, meus irmãos. Como pode? Como pode eu dizer que sirvo a um Deus poderoso, Deus de Daniel? Eu encho até a boca: Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. E de repente tem lá uns vizinhos que ficam olhando para dentro da minha casa, e eu começo então a ficar apavorado, porque de repente as coisas podem acontecer tudo errado dentro de casa. Isso é o fim do mundo, meus irmãos. Isso aí é pior do que um Deus de pedra, de barro, de gesso, esculpido pela mão dos homens. Um Deus desse não presta, um Deus desse não serve. Isso é uma fé fingida. Isso não é fé, isso é uma fé fingida. Veja que Jonas era profeta de Deus, mas quando Jonas precisou colocar em prova a sua fé, infelizmente, ele arredou o pé. Não, vão me matar, vão me trucidar, vão acabar comigo. E consequentemente, por conta da desobediência dele, ele vai fazer com que inocentes paguem. A pergunta é: onde é que você acha que tem como ocultar-se da face daquele que vê todas as coisas? Sabe o que é mais interessante, para nós terminarmos? Jeremias capítulo de número 20. Jeremias 20. Jeremias capítulo 20 fala de Jeremias no cepo. No cepo quer dizer, como nós bem tradicionalmente sabemos, né? No tronco. Jeremias está no tronco. Todos nós sabemos de princípio a dificuldade que foi Jeremias dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É impressionante quando você ler Jeremias capítulo 1, 2 e 3. Deus fala duro com Jeremias. Deus, ao chamar Jeremias, Jeremias disse: não, eu sou um menino, queria colocar o corpo dele de fora, porque é o que nós queremos sempre fazer, não é verdade? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. É impressionante se dizer que a Bíblia Sagrada diz em que houve um momento em que Deus se chateou-se tanto com Jeremias. Está na Bíblia. Deus ficou tão chateado com Jeremias que Deus disse: olha, Jeremias, tu falas o que eu te mandar falar, porque se tu não falar, eu vou te fazer passar vergonha na frente de todo esse povo. Está na Bíblia. Seu pastor não conhece nada de canção, eu só sei das antigas: não há Deus maior, a único que é digno de receber. Mas esse livrinho chamado Bíblia, eu já li 12 vezes, então eu acho que eu conheço um pouco. E Deus olha para Jeremias e diz: olha, Jeremias, se tu não falar a esta nação, aos cabeças deste povo, aos reis e aos príncipes, se tu não falares o que eu te mandar falar, tu irás passar vergonha diante deste povo.
É interessante, né? Está na Bíblia isso. Jeremias então, tá bom, eu vou. Até que chega no capítulo 20, Jeremias vai para o cepo. Jeremias vai para o tronco. Jeremias está sendo chicoteado pelas pessoas da quem Deus o enviara para pregar. Porque se você acha, querido, que pregar para as pessoas é mamão com açúcar, então você está enganado. Não é não. Você pregar a verdade é você ser julgado, criticado, apontado, perseguido e tudo que você possa imaginar. Por isso que muitos escolhem fazer o que Jeremias escolheu fazer aqui no capítulo 20. O que é interessante é que agora está no tronco. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, não fez mal a ninguém. Ele só estava dizendo para as pessoas as coisas que elas deveriam deixar de fazer. Porque você quer arrumar confusão? Eu quero arrumar confusão. Então, se você quer arrumar confusão com alguém, sem condenar ninguém, pela palavra de Deus, tendo sabedoria para não criticar e nem julgar, mas tendo sabedoria no Espírito Santo, fale para aquela pessoa que o que ela está fazendo é pecado. E saia de perto, porque senão é capaz dela voar em cima de você e comer você nos dentes. Mas você quer ter paz com todo mundo? Faça vistas grossas. Faça vistas grossas. Faça vistas grossas com seus filhos, em que você pede uma coisa, eles só não te engolem vivo porque não cabe na garganta deles. E você tem que fazer o quê? Ficar calado, bem quietinho, porque você infelizmente acostumou teus filhos serem assim. O que é interessante, sabe o que é? É que veja que Jeremias, ele está aqui no cepo. E olha qual é a decisão que Jeremias toma. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Olha o que é que ele está dizendo. Eu fui persuadido, eu fui enganado. Deus nunca nos enganou. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca me falou que servir a Ele seria fácil. Não tem um versículo na Bíblia que Deus diga: me servir é a coisa mais fácil deste mundo. Quem disser isso é mentiroso, é mentira. Deus nunca disse isso. Deus nunca falou para mim ou falou para lá quem seja a pessoa qual for. Não, mas Jeremias está dizendo: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais fortes do que eu, e prevalecestes. Você vê aqui uma quebra de braço. Você vê que era Deus puxando para cá, Jeremias puxando para lá, até que ele perde a quebra de braço e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Dá para você ver a luta que foi para Deus convencer Jeremias de servi-lo, em obedecê-lo, em negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para poder segui-lo. Está aqui, está aqui. E ele continua: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais fortes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Em outras palavras, foi para isso que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para que essas pessoas escarneçam de mim? O Senhor me chamou para que elas me persigam, para que elas riem de mim, para que elas façam pouco de mim? É mais ou menos assim. E aí? O Senhor vai ficar só olhando? O Senhor vai ficar só vendo? O Senhor vai fazer vista grossa? O Senhor vai tampar os ouvidos? O Senhor vai deixar para lá? Quer dizer que o Senhor não vai fazer nada não? Porque eu estou pregando a tua palavra. Eu estou falando para os da minha casa para que te aceitem, e eles cada vez mais se levantam contra mim. O Senhor não vai fazer nada não? Então tá bom então. Já que o Senhor não vai fazer nada, então eu tomo uma decisão. E olha a decisão que ele toma. Versículo de número 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Pronto, e acabou-se. Toma essa decisão. Não me lembrarei mais de ti, não lhe trarei mais a minha lembrança.
vão andar dissolutamente, fazer de conta que o Senhor errou o endereço, que o Senhor não me chamou coisa alguma, e tem mais, nunca mais eu vou abrir a minha boca para falar para ninguém que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma. É isso que eu vou fazer, eu vou jogar tudo para cima, acabou essa conversa. Sabe o que é interessante? Que eu estou cansado de ver essa cena, cansado de ver isso. Uma certa vez uma pessoa veio falar comigo, faz tempo, e essa pessoa veio para entregar a sua farda de obreiro, e essa pessoa sentou-se, eu estava do lado de cá do birô, essa pessoa estava do lado de lá do birô, e assim que ela sentou tinha uma sacola, mas eu não tinha visto o que estava dentro da sacola. Eu não tinha visto, Deus sabe a testemunha. E ela sentou, colocou a sacola aqui do lado. E ela disse assim: meu pastor, profeta, queria falar com o senhor. Eu disse: pois não, irmão, fica à vontade. Sentou. Assim que ele sentou, o meu amigo Espírito Santo mostrou-me o que ele veio fazer. E na mesma hora o meu amigo Espírito Santo disse-me o que eu tinha que dizer para ele, antes dele abrir a boca dele. E assim que ele sentou-se, ele sentou e disse: meu pastor, senão não precisa dizer, eu já estou sabendo. Eu já estou sabendo. Eu sei o que você veio fazer. Você veio me dizer que vai pedir a conta do emprego. Você veio me dizer que a partir de amanhã você vai vir para a casa de Deus de dia, de tarde e de noite para servi-lo. Você veio me dizer que a partir de amanhã você vai estar aqui para varrer a casa de Deus, você vai estar aqui para arrumar as cadeiras da igreja, você vai estar aqui para estar na porta da igreja para colocar as pessoas que passam para dentro, para ouvir uma palavra de fé. Eu sei que você veio me dizer, que você veio para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que você veio me dizer e que não há coisa melhor neste mundo do que servir a Deus. Eu sei que você veio me dizer que não existe nada melhor neste mundo do que você ser usado por Deus para que alguém que está dentro da igreja, através da tua vida, seja alimentado pela palavra. Eu sei que você veio me dizer isso, meu irmão. Ele olhou para mim e disse: não, pastor, eu não vim dizer isso não, pastor. Na verdade eu vim aqui dizer que eu queria pedir um tempo aí, né, na obra de Deus. Na obra de Deus. Aí eu disse: já sei por que você quer fazer isso. Sabe por quê? Você quer fazer isso porque você já tem o que Deus te deu. Porque se você tivesse desempregado, você estaria como no começo, quando você veio. Você não faltava um culto, não faltava uma reunião, estava na igreja de dia, de tarde e de noite, servindo a Deus de uma forma tamanha que, meu Deus do céu, agora não. Agora você está vindo entregar a sua farda, sabe por quê? Porque você já teve de Deus o que você queria, filho pródigo. Você já teve do Pai o que você queria, filho pródigo. Não é isso? Rapaz, pois eu pensava em que você vinha fazer isso, sabia? E ele olhou para mim e disse: não, pastor, o senhor se enganou. Eu disse: não, meu irmão, não me enganei não, porque na verdade eu já tinha me dito que você ia fazer isso. Mas Deus colocou para você uma situação para que você enxergasse que é mais fácil tentar se livrar-se do chamado, é mais fácil tentar se livrar-se de servir a Deus, do que dizer para o patrão que a partir de hoje vai largar o emprego para servir o Senhor. Ele começou a chorar. E aí, meu irmão, me dê a farda. Disse: não. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado. E glória a Deus, até hoje ainda está servindo na obra de Deus. Sabe por quê? Porque na hora do pé capar é mais fácil dar um chute num bundão de Deus. É mais fácil, é ou não é? É. O pobre coitado não está aqui para se defender. O pobre coitado não está aqui para se defender.
É mais fácil você dizer assim: já chega, não vou mais para a igreja. Sabe o que é interessante? Sabe o que é? É que veja que Jeremias, ele vai tomar essa decisão. Não vou mais falar no teu nome, não quero saber mais de nada, acabou-se por aqui. Eu pensando que ia ser mar de rosa, foi só luta e dificuldade. E aí ele está falando isso, você sabe por quê? Porque infelizmente é o que muitos de nós, e você que está aí me assistindo, tem feito. Você que está aí me assistindo tem feito isso sim. Você que está aí, isso não adianta ser não, é você mesmo. Você tem feito isso com o meu Deus. Você tem feito isso com aquele que te deu a vida, aquele que te chama pelo teu nome, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, aquele que te deu uma oportunidade para servir a Ele. Não existe honra maior do que servir a Deus. Não existe honra maior do que servir o que fez os céus e a terra. E você se engabela, você se ilude servindo a um homem, por conta de um mísero salário, 2 salários, 3 salários, 4 salários, em que todo fim do mês você está num aperreio para ver se consegue pagar as contas. Interessante, né? E aí? Veja que ele está querendo tomar essa decisão. Só que é importante você entender que ele continua: mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Você sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que na vida daquele que há um chamado de Deus, na vida daquele que Deus chamou e que há um chamado dentro dele, ele não se sente bem fazendo outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. Aquele que tem um chamado de Deus, sabe, pode dar no tutano, pode, sabe, sair sangue das costas, pode vir a luta que vier. Ele é que nem Moisés, abandona o reinado, o reino, por uma promessa maior de salvação. Sabia disso? Ele não troca a salvação dele por prato de lentilhas. Não troca não. Mas não troca mesmo. Ele não troca a sua fidelidade a Deus roubando os dízimos do Senhor. Não, ele não faz isso também não, porque ele crê que Deus é um Deus Jeová Jireh, que prospera e que não empobrece ninguém. Não é porque se eu for fiel a Deus no dízimo eu vou ficar pobre. Você já é pobre. Porque pelo que eu sei, na verdade, nós não somos dono de nada. Me diga do que você é dono. Me diga do que você possa dizer que você não, isso aqui é meu. É meu. A sua casa tem escritura? Tem, está no meu nome. Pois é, pois quando você partir, pode ter certeza, vão ter pessoas que vão rasgar a escritura no meio para vender a casa. Pode ter certeza disso. Essa é a grande realidade, a grande verdade. A questão é: e aí? Vai continuar querendo se esconder? Vai querer continuar aí nessa vida oculta, em que você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, e faz de mim a tua vontade. Adão se escondeu de Deus, Jonas se escondeu de Deus, e Jeremias estava para tomar a decisão de fazer a mesma coisa. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Onde é que está você no domingo de adoração, de revestimento do Espírito Santo, de dizer: Deus, eu vim me encher da tua presença? É bom você vir buscar pela família? É bom, ótimo. Mas você quer segurar o baque? Você quer segurar a afronta? Quero, meu pastor. Vem buscar o Espírito Santo no domingo. Vem buscar a presença do Espírito Santo no domingo.
vem tomar da água do Espírito, vem pôr o joelho no chão, como nós fazemos aqui no domingo. E enquanto Deus não derrama da presença, a gente insiste até a porta se abrir. Sabe por quê? Porque esses três aqui, como muitos outros na Bíblia, acharam que tinham como se ocultar, se esconder de Deus. E você? Até quando você vai continuar querendo fugir da presença de Deus? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.